Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma aula sobre a Revolução Gloriosa, que foi um evento que aconteceu na Inglaterra em 1689. Foi a queda do absolutismo inglês. O absolutismo inglês ele é estabelecido na Inglaterra durante a dinastia Tudor, que governou a Inglaterra entre os séculos XV e XVII. Foi durante a dinastia Tudor que acontece a Reforma Protestante Inglesa, que criou a Igreja Anglicana, e a colonização da América do Norte. A Reforma Protestante Inglesa acontece sob o reinado de Henrique VIII e a colonização da América do Norte no reinado de Elizabeth I, que morre e não deixa herdeiros. Por isso, quem chega ao poder é a dinastia Stuart. O primeiro reinado da dinastia Stuart foi com Jaime I, que gerou bastante insatisfação entre a burguesia e o parlamento, porque ele acabou se aliando muito aos interesses da nobreza. Depois veio o reinado de Carlos I, que foi de 1625 a 1649. Em 1629, ele tenta passar alguns impostos sem a aprovação do parlamento. Ele tenta impor esses impostos. E vocês sabem que o parlamento é a reunião de representantes dos cidadãos. Os parlamentares representam os interesses dos cidadãos. São os deputados. Então, o que vai acontecer? Esses parlamentares eles vão fazer o rei jurar uma petição de direitos, para que ele não jamais passe por cima do parlamento. Só que isso não vai adiantar e o rei acaba dissolvendo o parlamento e reconvocando o mesmo em 1640, para captar recursos para conter uma rebelião. Mas ele acabou tentando dissolvê-lo novamente, diante dos pedidos dos deputados em limitar os poderes do rei Carlos I. Acaba acontecendo uma guerra civil diante da divisão política, uma polarização política que acontece na Inglaterra. Os cavaleiros eram os partidários do rei, latifundiários católicos e anglicanos. E os roundheads, cabeças redondas, eram pequenos proprietários, comerciantes, manufatureiros, calvinistas, defensores do parlamento. Eles eram liderados por esse cara aqui, que era o Oliver Cromwell. Os cabeças redondas, liderados por Cromwell, eles acabaram se dividindo também politicamente. Entre os Diggers, que eram protestantes radicais, favoráveis a uma distribuição mais justa das terras, uma reforma agrária, e os Levelers, que tinham ambições mais conservadoras, eram republicanos e democratas. Bom, desse racha acaba surgindo uma guerra civil que dura de 1641 até 1649. Dessa guerra civil, os cabeças redondas saem vitoriosos, prendem o rei Carlos I e ele é executado em 1649. Pela primeira vez na Europa, um rei é executado. Então cai por terra a teoria da origem divina dos reis, tá? E aí o que vai acontecer? O Cromwell ele vai governar com o parlamento, vai estabelecer uma república puritana, e vai governar com o parlamento até 1653, quando ele dissolve o parlamento e governa numa espécie de ditadura até 1658. Durante o seu governo, a gente pode destacar os atos de navegação, que eram decretos que protegiam os mercadores ingleses e suprimiam a participação holandesa no comércio britânico. Tanto é que isso vai acabar desencadeando uma guerra entre a Holanda e a Inglaterra, que durou de 1652 até 1654. Bom, em 1658, o Cromwell morre e o parlamento se reúne e decide pela volta da monarquia com os Stuarts. Então, os Stuarts voltam, primeiro com o reinado de Carlos II, de 1660 até 1685, e depois com o reinado de Jaime II, de 1685 até 1688. Durante o reinado de Carlos II, tenta-se novamente restabelecer o absolutismo. E há mais uma divisão no parlamento. Os Whig, que era uma burguesia liberal favorável ao parlamento, e os Tory, que eram conservadores, absolutistas, adeptos do anglicanismo.
Depois que morre Carlos II, em 1685, quem chega ao poder é Jaime II. E continuam as tentativas de restabelecer o absolutismo. Só que havia aí uma grande questão. O Jaime II, ele era meio simpatizante dos católicos. E o que acontecia? Ele não se posicionava muito bem. E o que acontecia? O primeiro casamento dele tinha sido com uma protestante. E ele teve 2 filhas protestantes. O segundo casamento dele, ele era já mais idoso, ele casou com uma católica. E em 1688 nasceu um filho que seria católico. E o que aconteceu? Os Whig e os Tory, que eram adversários políticos, acabam se unindo, se aliando contra a possibilidade de haver um rei católico na Inglaterra. Bom, essa é a Revolução Gloriosa. O que acontece? O Guilherme de Orange, que era chefe de Estado da Holanda, ele vai ser chamado para ser o novo rei da Inglaterra e vai se tornar o Guilherme III da Inglaterra. Ele era casado com uma das filhas do primeiro casamento, do Jaime II, e ele era chefe de Estado da Holanda. A partir de então, vai ser estabelecido o Bill of Rights, que era a Carta de Direitos. O que vai dizer esse documento? Vai ser estabelecida a superioridade da autoridade do parlamento sobre o rei. Vai ser estabelecido um exército permanente, a liberdade individual, a liberdade de imprensa, a proteção à propriedade privada, a autonomia da atuação do judiciário e a liberdade religiosa para todos os protestantes. O que a gente conclui desse evento histórico? A partir da queda do absolutismo na Inglaterra, vão ser postas condições favoráveis para a burguesia se desenvolver e, posteriormente, ser feita a Revolução Industrial.